Escândalos, overdoses, deitadas em pobres animaizinhos e outras peripécias mais. Hoje nós iremos falar a respeito do personagem que eu considero o mais engraçado e sobretudo azarado dentro da história do rock and roll. Ele mesmo, Ozzy Osbourne. E para a gente começar essa viagem de gargalhadas, a gente vai viajar lá para o ano de 1981, lá em Los Angeles. Ozzy estava reunido com diretores de sua gravadora, negociando um novo contrato, sob sugestão de sua própria esposa, Sharon. Ele levava 2 pompas no bolso do casaco. O objetivo exato era soltá-las, como forma de celebrar um possível acordo. Porém, quando as coisas não saíram conforme esperado, ele acabou decapitando as 2 pobres pombinhas, com uma mordida bem no pescoço de cada uma, cuspindo assim ambas as cabeças no colo de uma secretária que encerrava sua visita dentro daquele escritório. Alguns anos antes aconteceu o tal episódio do Álamo, onde até hoje Ozzy é considerado persona não grata no Texas, depois que ele simplesmente urinou no muro do Álamo, um dos mais importantes monumentos históricos dos Estados Unidos. De acordo com o livro Eu Sou Ozzy, tudo aconteceu assim. Ele acordou num quarto de hotel e todas as suas roupas haviam sido escondidas por sua mulher Shannon, para impedir que ele saísse em busca de bebidas alcoólicas. O cantor então pegou um vestido da esposa e foi para a rua. Quando sentiu uma leve vontade de urinar, virou-se para o primeiro muro que encontrou e era justamente o muro do Álamo, quando foi pego de pronto por um policial. Em seguida, toda a imprensa acabou reportando o fato que sujou definitivamente a imagem de Ozzy Osbourne por todo aquele estado. O Rock in Rio de 1985 e a bebedeira que ele não conseguiu evitar. Inclusive, ele diz até hoje ter pouquíssimas lembranças daquele show. Afinal de contas, quando veio participar do próprio Rock in Rio, o primeiro da história, onde o cantor acabava de sair de uma clínica de reabilitação. E é claro que tudo isso não poderia dar coisa boa. Ele bebeu tanto no voo para o Brasil que desmaiou no próprio avião. Sobre o país, sua principal lembrança foi conhecer Ronald Biggs, um criminoso inglês que se refugiou no Rio após assaltar um trem na Inglaterra. E é claro que dentro dessa loucura toda, o Príncipe das Trevas não poderia deixar de ir para o xadrez, onde a primeira vez foi na adolescência, quando ele foi detido por furtar uma loja de roupas. Ele poderia sim ter evitado, mas se tivesse pago a fiança. Mas seu pai, veja só, recusou a dar dinheiro, alegando que o jovem precisava aprender uma lição. Ozzy então passou 6 meses em um reformatório. Ele conta que, na ocasião, prometeu ao pai nunca mais voltar para a cadeia. E posteriormente ele deu a seguinte declaração, abre aspas, eu cumpri a promessa. Depois disso, já passei noites em distritos policiais, mas nunca na cadeia, fecha aspas. E também dentro dos processos que ele acabou respondendo ao longo da sua carreira, também tem aqueles momentos super icônicos. Em 2 oportunidades, em 1985 e depois em 91, o cantor foi acusado de incentivar o suicídio por causa de sua canção Suicide Solution. Nas 2, ele foi absolvido. Nas páginas dedicadas ao caso no livro Eu Sou Ozzy, o músico conta ter ficado perplexo com as acusações. Sua maneira de lidar com a pressão foi mais uma vez ficar completamente bêbado. Segundo ele, na primeira entrevista coletiva que deu para dar sua versão dos fatos, ele mal conseguia entender as perguntas. Tamanha era a quantidade de álcool que tinha ingerido. 24 horas com AIDS. Fato esse que aconteceu em meados dos anos 80. Durante uma série de exames de rotina, seu médico surpreendeu-se com o mau estado do seu sistema imunológico e levantou a possibilidade da doença. O cantor passou 24 horas em pânico, já que na época não havia tratamento para a doença. Porém, no dia seguinte, o resultado dos testes de sangue chegou e ele descobriu que não tinha o vírus de HIV.
O abuso de álcool e drogas, no entanto, havia sido tão grande que seu sistema imunológico era tão frágil quanto o de um doente. Um vaso ruim que definitivamente não se quebra. Numa vida de tantos abusos, é quase irônico que o mais perto que Ozzy Osbourne tenha chegado à morte tenha sido num acidente com um triciclo motorizado. O acidente aconteceu em 2003, quando o cantor pilotava no quintal de sua mansão. Ao passar por um buraco, o triciclo capotou. Na queda, o cantor fraturou algumas vértebras e, segundo ele, correu o risco real de morrer ou de perder os movimentos do pescoço para baixo. Mas ele conseguiu se recuperar rapidamente. Em 2005, já estava lançando um novo disco. O episódio de Porto Alegre, aqui mesmo no Brasil. Em um show em 2011 em Porto Alegre, o cantor apareceu enrolado em uma bandeira do Grêmio, só que em pleno ginásio gigantinho do Internacional de Porto Alegre. Pior, o time do Inter havia confeccionado 2 camisas para o músico e ele preferiu a do rival. A mais clássica de todas, a mordida no morcego. Aconteceu em uma apresentação ao vivo em janeiro de 1982 lá nos Estados Unidos, quando um fã jogou o bicho no palco e, na insanidade do show, Ozzy não hesitou. Deu-lhe uma tremenda dentada achando que o animal era de brinquedo. Porém, segundo alguns dizem até hoje, durante todo o momento do show, mesmo após ter feito tamanha bizarrice, ele não notou que o bicho era de verdade, e somente depois que tudo acabou que ele foi comunicado no backstage. Agora a minha favorita, quando Ozzy diz ter cheirado até quase morrer. Segura aí. Certa vez, durante as gravações do álbum 4 do Black Sabbath, Ozzy foi ligar o ar-condicionado da casa onde estavam gravando, mas ele acabou acionando, na verdade, o alarme que direcionava a polícia. Em suas próprias palavras, segundo Ozzy, ele disse o seguinte: parecia que toda a polícia estava subindo a estrada de uma vez só. Tony, guitarrista da banda na época, pegou os frascos de coca, mas ficou correndo em círculos e com um baseado ainda na boca, só de cueca. Então ficamos, eu e ele, no banheiro, com toda a cocaína suficiente para fazer o exército boliviano marchar até a lua e ainda voltar. Na época, segundo o próprio Ozzy, eles recebiam a cocaína de alguém que nem mesmo eles sabiam quem era, mas relata que o pó chegava em vans sem placa dentro de caixas de papelão, do tamanho, por exemplo, de uma caixa dos cereal sucrilhos. Em cada caixa havia uns 30 frascos, 10 em 3 fileiras, onde ele relata: tentamos nos livrar da maconha antes da cocaína. A pia e a privada não aguentavam e começaram a soltar uma água marrom bem suja. Os canos imediatamente entupiram. Comecei então a quebrar todos os frascos e espalhar a cocaína pelo chão. Aí fiquei de 4, enfiei meu nariz no piso e comecei a cheirar o máximo que eu conseguia. O Frank estava olhando para mim como se eu estivesse louco. Meu rosto estava vermelho, minhas pernas tremendo e meus olhos querendo sair para fora. Estou dizendo que aquela cocaína era a mais branca e mais pura e a mais forte que se pode imaginar. Até o próprio Frank decidiu se abaixar também. Devemos ter cheirado aquele dia 6 ou 7 gramas cada um em menos de 40 segundos antes de ouvir um barulho do outro lado da porta. Esse barulho eram os policiais se despedindo da empregada do local, após perceberem que a chamada tinha sido equivocada. O incrível passeio de teleférico. O relato segundo o próprio Ozzy foi o seguinte: eu estava com muita bebida e cocaína na cabeça e decidi andar numa coisa que é um teleférico, que sobre 3.000 metros de altura pelas montanhas você acaba verdadeiramente pirando. Mas aconteceu algo com o cabo e o teleférico parou no meio do caminho desta mesma montanha. Assim que eu soube que havia uma escada e uma escotilha destrancada, eu precisava tentar fazer algo. Foi então que peguei a escada e comecei a subir no teto. O cara que estava comigo ficou louco quando viu aquilo. Isso só me deu mais vontade de fazer o que eu queria fazer.
Abri a escotilha, senti a violência no vento gelado e saí no teto, enquanto o cara e todos no teleférico gritavam pedindo para que, pelo amor de Deus, eu voltasse. Aí, bem quando eu estava conseguindo me equilibrar, o carro voltou a se mover. Eu quase escorreguei e me esborrachei nas pedras muitos metros abaixo. Mas consegui me manter e assim me equilibrei abrindo os braços como se eu estivesse surfando e comecei a cantar Good Vibrations. Fiquei lá até quase chegarmos ao topo. O mais engraçado é que eu odeio altura, mas ali senti uma vertigem, digamos que agradável. Quando vi o teleférico no chão no dia seguinte, onde por acaso eu estava sóbrio, quase vomitei. Ainda sinto calafrios até agora só de pensar no que eu fiz. O dia que Ozzy Osbourne quase matou um padre. Na verdade, ele foi visitado por um vigário da região onde morava. Sua primeira esposa, Thelma, ao oferecer algo para o padre comer, deu sem saber um bolo de haxixe que Ozzy tinha feito no dia anterior e que estava ali mesmo, zeradinho na geladeira. Como ele próprio explica, havia latas de cerveja e cachimbos para fumar maconha por todos os lados. Ele tinha acabado de engolir o último pedaço quando eu voltei do pub. O vigário desmaiou ali mesmo na mesa do jantar. Ele tinha acabado de comer haxixe suficiente para derrubar um elefante. Eu realmente achei que ele estava morto. Aquela quantidade de haxixe de uma vez só poderia ter sido letal. Então arrastei o cara até o carro e deixei-o sentado nos degraus da porta da igreja. Passei a noite inteira acordado esperando pelas sirenes em minha casa. Passaram-se mais alguns dias e absolutamente nada. No final, alguém comentou que ele deveria estar doente porque não tinha ido à igreja e ninguém o via já fazia alguns dias. Achei realmente que o tinha matado. Isso durou pelo menos uma semana. Um dia entrei num pub e ele estava lá. Me contou que não conseguia se lembrar como chegou na igreja, naquele dia em que tinha saído da minha casa, que na manhã seguinte estava com uma gripe horrorosa. Ele disse que alucinou por 3 dias, que foi uma experiência muito curiosa, e estava convencido de ter visto marcianos pousando na igreja e estavam tentando organizar uma tómbola. O vigário ainda comentou que sentia muita fome. Haja larica, hein, rapaziada? E é claro que com tantas histórias hilárias, não poderia faltar o vexame no dia do casamento. Ozzy se casou pela segunda vez com Shannon, no Havaí, na ilha de Maui, a caminho de um show no Japão. Ele conta que havia muita bebida naquele casamento. Segundo ele estava fumando uma erva das boas. A despedida de solteiro foi uma verdadeira piada. Ele ficou tão travado no hotel que não conseguia fazer absolutamente nada. A noite do casamento foi ainda pior. Ele nem conseguiu voltar sequer ao quarto para passar a noite de núpcias com sua nova esposa. Exatamente às 5 da manhã, o gerente do hotel precisou ligar para o quarto dela e pedir insistentemente. A senhora poderia descer e pegar seu marido. Ele dormiu no corredor e está bloqueando a passagem das camareiras. Ozzy conta que Shannon lhe espetou tanto com um garfo naquela hora que ele acabou levantando imediatamente. Outra das minhas preferidas, Ozzy Osbourne e o ladrão que entrou em sua casa. No final de 2004, ele se envolveu em mais uma situação perigosa e muito curiosa. Brigou com um ladrão que tentava roubar sua casa em Londres. Ele conta que não tinha intenção de enfrentar o cara, mas a história acabou acontecendo exatamente assim. O cantor acordou por causa de um barulho em sua mansão. Foi investigar o que estava acontecendo. Então se deparou com o próprio ladrão. Depois de uma briga rápida, ele conseguiu fugir pela janela, levando joias e outros objetos de valor. O criminoso nunca foi encontrado. Eu gosto muito dessa história porque imagina você
sendo ladrão, você entra na casa do cara e você vai se deparar com Ozzy Osbourne de cueca na sua frente, tentando bater em você, tentando rolar com você no chão. Deve ter sido uma cena pra lá, mas pra lá de hilária, e que com certeza o cara que cometeu esse delito chegou ali na bocada comentando com todo mundo dentro da casa de quem ele entrou e exatamente como foi a situação e como os fatos se sucederam. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me diverti muito montando essa pauta e agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais esses temas aqui dentro da série Arquivo do Rock que a gente tem aqui no Fato Notícias. Não falar só sobre a história das bandas como a gente já tem feito e vamos continuar fazendo, mas também contar algumas peculiaridades como essa que nós contamos hoje do Príncipe das Trevas por aqui. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!